3, 2, 1. Hello, everyone. Welcome to Papo de Teacher, number 60. Hoje eu acertei de primeira. Esse é o Papo de Teacher número 60, Papo de Teacher ao vivo. Eu sou a Teacher Fabi Montanari. Eu te ensino a falar inglês no trabalho para você se comunicar melhor e ganhar destaque na sua carreira profissional. E essa série de Papo de Teacher ao vivo faz parte do aquecimento para a Semana do Inglês para o Trabalho, que é uma série de aulas online gratuitas que a gente vai ter falando sobre as principais dificuldades, os erros que as pessoas cometem sem perceber que estão cometendo erros na hora de buscar um plano de estudos de inglês. E isso faz com que muitas pessoas, por mais que já tenham estudado inglês, fiquem ali num limbo, sem conseguir se comunicar de verdade, sem conseguir se comunicar com segurança e sem conseguir, de fato, mostrar toda a experiência que você tem, porque o inglês está sendo uma barreira, está sendo um limitador ali no seu crescimento, certo? O assunto que eu separei aqui hoje todos os assuntos, na verdade, que eu estou trazendo nesses papos de teacher ao vivo, de conversas que eu tenho com os alunos, de dúvidas que vão surgindo. Então, hoje o assunto é 5 maneiras de usar o inglês em negociações, com algumas frases que podem servir de exemplo, com algumas frases que podem ser um parâmetro para você começar neste campus, caso você não tenha iniciado ainda, tá? Para você colocar na sua listinha de Vocabulary Bank e criar oportunidades para usá-las. Qual é a melhor maneira da gente, de fato, fixar um vocabulário? Criando oportunidades para usar. Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, tá? Vocês estão me ouvindo bem? O áudio tá ok para vocês? Sempre pergunto isso para evitar que eu fique conversando sozinha, sem vocês estarem me ouvindo. Tá tudo certo com vocês? Deixa eu fazer uma coisa, deixa eu trocar minha rede aqui também. Troquei minha rede aqui para evitar que o Instagram tenha falhado, né? Tô sabendo que o Instagram de vez em quando tá falhando. Coloquei aqui, então, vamos lá, pessoal. Então, deixa eu começar. Pegar a minha colinha de teacher aqui. Primeira coisa, quando a gente quer falar, eu percebo que um dos grandes erros na maneira de se comunicar é a pessoa tentar transferir toda a maneira que fala em português, querer colocar a mesma fluência, o mesmo grau de rebuscamento na fala, ao invés de buscar caminhos mais simples. Quando a gente fala de inglês para o trabalho, a prática e a eficácia, ela vai sempre começar dos movimentos mais simples. E aí eu gosto de usar uma correlação com sei lá, você vai fazer dança. Você nunca dançou na vida e você vai começar a fazer aula de dança. Às vezes você vê um bailarino, né, uma bailarina dançando, fazendo movimentos lindos, mas mais elaborados. Você que nunca dançou, que ainda é muito iniciante ou que pratica muito pouco, as chances de que você vai conseguir executar aquele movimento com a mesma... eu falo ginástica, por exemplo, ginástica, patinação no gelo. Eu olho aquelas meninas patinando, né, os rapazes, e falo, nossa, eles fazem parecer que é simples. Aí quando você está assistindo, eles estão sorrindo lá, e está tudo tão lindo. E faz parecer que é tudo muito simples. Tenta você ficar só de pé ali no gelo. Eu não consigo. Então... mas se eu quiser, de fato, aprender patinação no gelo, quais vão ser os primeiros movimentos? Os mais simples, que me deem mais segurança. A partir daí, depois eu posso ir aumentando o grau de complicação à medida que eu estou conseguindo fazer o mais básico melhor. No inglês, eu vejo que muitas vezes o aluno fala assim, teacher, eu falaria assim em inglês, mas eu não estou em português, mas eu não estou conseguindo falar isso em inglês. Não tá, porque você está tentando fazer um movimento avançado. Vamos para as frases mais claras, mais concisas. Quando a gente fala de negociação, principalmente, a gente fala de não perder timing. Em negociação, se você está, de fato, fechando um contrato em inglês, ou você está fechando um projeto, data de projeto e tudo, não adianta achar que toda a mesa ali que estiver sentada negociando com você vai estar no mesmo ritmo. Então, negociação é timing também. Então, busca estruturas mais claras, mais concisas, do que, de fato, você buscar algo mais rebuscado que vai te fazer enroscar e perder o timing da explicação. Então, optem sempre por esse caminho, tá? Uma frase simples. Você quer se apresentar, então você se apresenta. Hi, I'm Fabiane.
I'm Fabienne Montanari, I'm responsible for this department. Então, você coloca exatamente I'm responsible for, sem muita reinvenção de roda. Existem outras maneiras de falar? Até existem. I'm in charge of, tá? Mas I'm responsible for, ponto. Partiu, explicou, falou, fez a comunicação, next. Vamos para a próxima etapa. Entendeu? Então, isso é muito importante. Segundo ponto, use active listening skills. Aí é uma coisa legal de falar. Active listening skills. O que são? Habilidades ativas de listening. E isso é algo que os alunos sempre colocam. Teacher, mas o listening não é passivo? E eu falo sobre isso na aula, sobre conhecimento passivo e ativo, dentro do processo de aprender inglês. Às vezes o aluno, ele quer... Teacher, me falta palavra na ponta da língua, só que se você não entender em que momento que tá, e se você não entender como transformar o seu conhecimento passivo em ativo, você vai ficar sempre enroscado, sempre vai faltar palavra na ponta da língua. Na aula 1, a gente vai falar sobre isso, dentro da Semana do Inglês para o Trabalho. Então, o conhecimento passivo e ativo, ele é sempre importante. E o listening ativo, por que eu falo de listening ativo? É você conseguir criar mecanismos de ter certeza que aquilo que está sendo falado você está compreendendo. Então, por exemplo, algo que eu sempre oriento os alunos, e eu mesma uso, quando eu estou conversando, tanto em português quanto em inglês, com a equipe. A gente vai fazer uma reunião com a equipe aqui da escola. Eu uso essa técnica. Então, eu falo assim para a pessoa. So, you're saying that, for example, we need to review the contract. That's it. Então, você está me dizendo que a gente precisa revisar todo o contrato? Por quê? Você vai sintetizar em poucas palavras toda a explicação que a outra parte deu. Como que você sintetiza isso? Então, aí você vai ter que buscar as palavras para você ter certeza que está seguindo no mesmo caminho. De repente, ele pode estar falando, não estou falando nada disso, eu estou falando de outra coisa. Então, so, you are saying that, e aí você sintetiza nas suas palavras o que você está compreendendo. Ok? Isso é muito importante. O passive listening skills, que eu falo que faz o contraponto disso, é você sentar e só ficar ouvindo. Porque o listening, ele é uma habilidade passiva. Eu não sei se você consegue perceber isso. Se eu te perguntar agora, quais são as habilidades em inglês que são ativas e quais são as passivas? As passivas são sempre mais fáceis. As ativas são sempre mais difíceis. Todos os alunos, a maioria dos alunos, se eu pegar nos alunos que já estudaram inglês, os alunos que eu atendo, que a gente atende aqui, que já estudaram inglês, todo mundo reporta, assim, eu não vou falar 100%, porque eu não lembro de todos os casos, mas a grande maioria dos casos, a dificuldade são em habilidades ativas. O que é habilidade ativa? Ai, teacher, eu consigo até ler. Eu até leio bem, eu me viro. Mas na hora que eu tenho que escrever, ou na hora que eu tenho que falar, eu travo. Por que escrever e falar é sempre mais difícil? Porque são habilidades ativas. Escrever, você tem que produzir o conteúdo para você poder escrever. Agora, ler, alguém produziu o conteúdo para você ler. Então, é muito mais fácil uma habilidade passiva. A compreensão da língua fica muito mais fácil quando você recebe a informação do que quando você produz. Pensa no seguinte, um filme, um cinema, uma superprodução. É mais fácil de você sentar e assistir ou é mais fácil produzir o filme? É muito mais trabalhoso produzir. A ação de produzir algo é sempre mais trabalhosa. É mais fácil você receber informação. É mais fácil você sentar no cinema com a pipoca ali e assistir o filme. Em 2 horas, você assiste o filme em geral. Agora, a produção desse filme de 2 horas levou meses para acontecer. Entende? Então, você falar, você vai ter que produzir. Se ainda está difícil, o seu tempo de preparo ele vai ser sempre maior. Então, você vai se preparar mais para conseguir entregar um resultado assim. À medida que você vai avançando, de fato, a sua preparação ela pode diminuir, ela tende a diminuir. Não que você não vá fazer nenhuma preparação nunca, mas você tende a diminuir a preparação, a necessidade de preparação, porque você está ficando mais habituado com o uso de alguns termos ali, que você vai ficando mais fácil. Então, é essa diferença de active skills e passive skills. Quando você lê, você está recebendo informação, mas quando você tem que escrever o texto, você vai ter que pensar, buscar as melhores palavras, revisar esse texto, alterar palavras se tiver muita palavra repetida,
E numa fala, ela se torna especialmente, essa habilidade de falar, ela se torna especialmente mais desafiadora no sentido de que você tem menos tempo de reação. Numa negociação, você tem que levar em consideração isso daí. Busca as estruturas mais simples que você conhece para você atingir o resultado que você quer. Porque você vai garantir que você consegue falar aquilo. Não tente, nesse momento, usar um nível de inglês talvez levemente superior ao que você tem. Tenta fazer a comunicação talvez num nível inferior ao que você tem. Porque vai se tornar mais fácil, vai se tornar mais confortável. Porque o falar, a gente precisa muito de... A gente tem pouco tempo. Diferente de escrever. Eu posso sentar aqui no meu computador e escrever uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 5 vezes. Mas o falar não, eu tenho aquela hora. Eu tenho aquele segundo para colocar uma frase de impacto, às vezes, na conversa. Para impressionar meu cliente ou meu fornecedor, enfim, qualquer que seja a sua relação aí com o contrato. Então, esse treino direcionado, ele é muito importante, né? A gramática inglesa aqui colocou input, output. Eu uso esse termo também, acho que eu usei até no vídeo de ontem, né? E hoje vai a hora parte 2, se não foi ainda. Mas é o que a gente recebe para depois a gente poder processar. É isso daí, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, só um instantinho, people. That's it. Aí, a gente vai ter a questão do foco nos fatos. Eu já participei de muita reunião na empresa, e é algo que já me tirava a paciência, que eu era bem mais nova, né? Imagina agora. Então, isso talvez vocês também... Talvez isso tire vocês do sério também, seja em qualquer língua, em português, inglês, espanhol, qualquer língua. As pessoas não se focarem nos fatos e ter toda aquela divagação. Como que você traz de volta para aquele assunto? Pessoal, vamos falar do assunto que a gente precisa, que a gente veio para falar de tal assunto. Let's go straight to the point. Let's go straight to the point. Vamos direto ao ponto. Porque senão fica ali, né, uma troca de conversa ou de coisas paralelas que não são ligadas à pauta da reunião e não são ligadas à negociação de fato. Então, isso é muito importante. Duas frases, né? Let's cover the facts. This is not a fact. The fact is A, B, C. Let's cover these facts. Ou let's go straight to the point. Duas expressões que eu gosto de colocar. Cover the facts ou go straight to the point. E aí você vai trazer as pessoas de volta para o seu... para a pauta da reunião. Certo? Aí, a gente tem também sempre em negociação, e eu já li vários livros de negociação, não sei se vocês já leram alguma coisa nesse sentido, livros de negociação. Tem um que eu li, que ele é muito legal, que ele chama Negocie como se sua vida dependesse disso. Ele é um livro de capa amarela, estou até relendo ele, algumas partes que eu marquei lá. Ele é bem legal, ele é um ex-agente do FBI, eu sei que esse daí não é o único livro nesse sentido, tem outros livros, mas esse me indicaram e eu gostei bastante. Negocie como se sua vida dependesse disso. Técnicas de negociação aplicadas pelo FBI para resgate de prisioneiros em regiões, né, de guerra, coisas assim. E aí eles colocam alguns critérios ali, eles partem de alguns pressupostos que são muito interessantes. Esse livro tem em inglês, se você quiser se arriscar a lê-lo em inglês, eu acho muito legal, vai contribuir muito com o seu inglês, mas também, enfim, existe a versão em português. O problema de livro em inglês no Brasil é o preço, né? Mas e-book, ele é mais acessível. Se você já tiver o hábito de ler em e-book, você pode, eventualmente, buscar um e-book para você ler. In English, isso contribui bastante, mas o livro físico em inglês, para a gente, é absurdamente caro. Mas tem a versão em português que ela é ok, ela é razoável, o valor do preço. Sei lá, não lembro, eu comprei na Amazon uns 40 e poucos reais. Então, o que ele fala? Sempre que a gente vai fazer uma negociação, é você trazer para in English, tá? Common ground. Common ground. What is that? Common ground. É um lugar comum, território comum. Por quê? Numa negociação existe o território A, eu vou ter que, eu não consigo fazer aqui. Então, assim, você tem uma área que é o interesse da parte A, e aqui é uma área que é o interesse da parte B. E entre essas duas partes existe o território comum, common ground. Então, você vai ter que trazer a negociação para cá. Porque se a negociação só tiver no campo que está confortável para você, ou se só tiver no campo que está confortável para outra parte, não tem negociação, vocês não vão conseguir fechar.
Então, você tem que entender, se você entrou numa negociação, né, você vai ter que buscar o que é comum, o que é interessante para os dois. É a técnica do win-win, em inglês chamam ganha-ganha, né? Win-win strategy. Win-win strategy, a estratégia do ganha-ganha. Por quê? Ou find the common ground, porque você vai ter que encontrar o que é comum para as duas partes, para, enfim, a negociação ser fechada dentro desse terreno. Ok? Então, você tende a conseguir mais sucesso em qualquer negociação, desde que você esteja buscando isso daí. E a outra parte, quando percebe isso, tende a colaborar com a negociação. Para quem não sabe, inclusive, eu sou graduada na faculdade em Relações Internacionais. Então, na época da faculdade, a gente aprendia muita coisa sobre essa questão de diplomacia, negociações entre países, e eu lembro que eu fiz um curso, na época, era um curso de capacitação em negociações internacionais. Isso já se falava, sei lá, mais de 20 anos atrás. Eu era muito novinha, até para ter a visão, a experiência, né, sei lá, a maturidade para entender tudo aquilo, mas isso é muito legal. Então, buscar um common ground é algo que, em qualquer coisa, não só no inglês, você carregar isso para sua vida vai te ajudar demais. Certo? Any questions so far? Nope? If you have questions, hoje até o conteúdo que eu separei aqui ele é mais rápido. Eu tenho que passar algumas perguntas, depois eu volto aqui para ler, tá bom? Não consegui ler tudo. Next step. Be respectful and professional. Seja sempre respeitoso e profissional. E aí isso pode ser um desafio para algumas pessoas que não conseguem ainda compreender inglês suficiente a ponto de saber se eu estou sendo respeitoso ou não. Eu estou sendo profissional ou não. Como que a gente pode se colocar? Porque a gente consegue, em português, a gente tendo essa tranquilidade para falar português, a gente consegue perceber se uma fala é mais ríspida, se ela é mais bruta ou se ela é mais delicada. Sempre numa mesa de negociação, busque ser o mais polite possível, o mais gentil possível. Aí, por exemplo, você precisa discordar. Uma coisa que é comum. Teacher, eu não concordo com o que você está me dizendo. Né? Vamos imaginar que a gente está fazendo uma negociação. Eu não concordo com o que você está me dizendo. Então, o que acontece nesse momento? Você fala assim, I disagree. Como que é eu não concordo? Eu concordo é I agree. E eu não concordo. I disagree. Agree, disagree. Só que quando você coloca isso numa fala, pode parecer, e imaginando o tom de voz como vai sair algo mais ríspido. Então, como que eu sugiro sempre para os alunos falarem? Ao invés de falar I disagree, eu colocaria assim, I don't quite agree with you. I don't quite agree with you. Falei devagarzinho aqui, vou repetir mais uma vez. I don't quite agree with you. Eu quase não concordo com você, teacher. Fica estranho isso, mas em inglês ele é usado. Numa conversa, numa negociação. I don't quite agree with you. Isso é uma maneira... O quite, ele vai entrar ali para... Eu sempre falo, é um colchão. Imagina que você está uma queda ali, né? Então, você tem que ter um colchão para amortizar esse impacto. Então, o I don't quite agree é uma maneira mais suave de você falar assim, não concordo com o que você está falando. Porque o I don't agree também direto, dependendo do tom da voz, pode sair mais agressivo. Então, eu evitaria o I don't agree, não que esteja errado gramaticalmente, mas quando a gente fala de negociação, não é só estar certo ou errado gramaticalmente. É você usar a língua para estabelecer comunicação. Eu lembro até hoje, muitos e muitos anos atrás, eu era recém-casada, sei lá, mais de 15 anos atrás. Eu saí para jantar, meu marido, a gente foi num restaurante, era aniversário de casamento, e a gente foi num restaurante até mais caro até do que a gente costuma ir normalmente. E naquele restaurante, numa mesa próxima, eu sei que assim, o nosso jantar romântico virou, foi muito engraçado, porque numa mesa próxima tinha, pelo sotaque, pela entonação, claramente era alguém que era italiano, era um homem, um senhorzão, devia ser italiano. Porque ele falava com um sotaque característico da língua italiana.
E um outro cara devia ser, não sei, nossa, porque o outro cara ele era muito quieto, ele falava muito pouco. E a negociação estava meio em inglês, mas esse inglês puxado para o sotaque italiano, e estava com o outro cara, que eu acho que era brasileiro, talvez, mas estava meio misturado ali a coisa. E a gente dava muita risada, porque o que a gente entendeu, tá? Isso eu e meu marido ali jantando na mesa. A gente entendeu que o italiano estava tentando apresentar uma oportunidade de negócio para o outro cara, e o outro cara não estava muito convencido de que aquilo era um bom negócio. E aí o italiano falava assim, mas eu investi $40 mil, $40 mil nisso aqui. E aí e o cara rebatia alguma coisa, assim, não muito confortável, fazia algumas perguntas. Então, aquilo, eu acho que talvez, pela própria postura do italianão, vamos chamar de italianão, porque eu não sei o nome dele, mas eu acho que era. Pela própria postura do italianão, aquela agressividade, o outro cara estava assim, ó, ele estava se escondendo, ele queria fugir dali, né? Então eu sei que aquela noite eu quase não conversei com meu marido, a gente só estava tentando entender onde que ele tinha investido os $40 mil. E a gente até hoje não descobriu, acabou o jantar e eu não sei o que era aquilo. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente coloca. A língua latina, isso é um fato, a língua latina, nós latinos, a gente tem essa comunicação mais expansiva. E o inglês não é tanto assim. Mas a gente também vai estar conversando não somente com nativos de inglês, a gente vai estar conversando às vezes com alemão, a gente vai estar conversando com japonês, tudo isso em inglês. Então, I don't agree pode parecer muito, tipo, direto, né? Um soco direto. Eu colocaria o I don't quite agree because, explicaria, ou eu colocaria o I'm afraid I can't agree. I'm afraid I can't agree. O que é o I'm afraid I can't agree? Eu receio que eu não possa concordar. Eu acho que é tão bonito. Eu acho lindo alguém falando I'm afraid I can't. É uma maneira... Se alguém te convida para uma festa, você gostaria muito de ir, sabe que a pessoa vai ficar chateada se você não for. Se você falar simplesmente I can't go, ai, nossa, que mal educado, te convidei para minha festa no final de semana e você me vê, I can't go. Mas se você coloca assim, thanks for the invite, but I'm afraid I can't go this weekend. I can't be there with you this weekend. É a mesma coisa, o fato concreto é que você não vai à festa, você não quer, você não pode ir à festa. Mas você colocou de uma maneira muito mais educada, muito mais gentil. Então também se trata não somente de você aplicar a regra, mas se trata de você saber o contexto cultural para que você use isso em seu favor. Em favor, principalmente, da negociação, da conversa ali que está acontecendo. E isso vai fazendo você ganhando esse destaque. Faz sentido o que eu estou colocando aqui? Falo, não, Teacher, eu não entendi nada, ou eu não concordo com nada. I'm afraid. Ou alguém vai colocar, I'm afraid I can't agree, Teacher. I'm afraid I can't agree with you, Teacher. O guess I can't agree is correct. Guess I can't agree? Dessa maneira, Ana? I guess I can't agree. I guess I can't agree. Peraí que eu tô pensando. Isso não ficou tão confortável para ouvir. Gramaticalmente está correto, mas não ficou tão confortável para eu ouvir. Para quem está aqui no YouTube que não viu, uma seguidora colocou I guess I can't agree. Peraí, I guess I can't agree. Porque o I guess, ele transmite mais a imagem de eu imagino. O I'm afraid, ele tem o sentido de eu receio. Eu receio o quê? Você pode usar também, por exemplo, I'm afraid of flying. Eu tenho medo de voar, se for o caso. I'm afraid of flying. No sentido de ter medo. Mas numa frase de negociação, por exemplo, I'm afraid I can't agree. Eu receio que eu não possa concordar. Eu receio que esse não seja o caminho. Não é que eu tenho medo que eu não posso concordar, tá? Então entenda essas sutilezas aí de diferença de interpretação. I'm afraid I can't agree. Ficaria melhor. Eu poderia falar assim, I guess you're right. I guess, eu acho que você está certo. I guess you're right. Guess é no sentido de imaginar, ter uma ideia. Então eu não usaria, não. Eu até vou pensar em outros exemplos, mas a princípio não era um caminho que eu seguiria, não. Right? Good evening.
Very good. Luiz mandou good evening aqui. Very good, Luiz. Qual a diferença de good evening e good night? Do you know, people? Good evening and good night. Vocês acham que é igual? Quem acha que é igual, levanta a mão aí. Quem acha que é diferente, levanta... Não, como que faço aqui? Peraí. Se acha que é igual, fala assim, it's the same. Ou se for diferente, coloca que it's different. O Kleber colocou, hello teacher, I'm sorry, I was traveling, but I saw Alan yours stories. Eu não sei o que o Kleber quis dizer aqui. Kleber, help me. I guess I couldn't understand what you said. Or, I'm afraid I couldn't understand what you said here. Deixa eu ver. Então, mais uma coisa. Good evening chegando, good night se despedindo. Perfeito, Ana. É isso mesmo, tá? Para quem tem essa... Muita gente aprendeu na escola, e eu, inclusive, a teacher lá na escola sempre falava assim, good evening até, sei lá, 6 da tarde, 7 da tarde, às 8 da noite, ou às 10, não lembro. Tinha um horário que se colocava isso como explicação. Good evening você fala até tal horário, e good night você usa a partir de outro horário. Mas, gente, é uma maneira muito simples. Good evening é cumprimento, é hello. Good evening é hello. E good night é bye-bye. Pronto. Acabou. Period. Ok? Então, good evening é hello. E good night é bye-bye na parte da noite, tá? I think I'm finished here. We covered everything. I don't know if you have any further questions. Let me see. I don't have anything else. So it was great to have you here today. Thanks for being here. Congratulations for joining, and I hope you already enrolled yourself to participate in the free classes we're going to have from Monday on. If you are in the WhatsApp group now, I want in a few minutes I'm going to send the challenge for today, because every day I'm sending a different challenge. Next week we're going to have all the answers for these challenges, so take notes, think about that. If you have questions, take notes, because there's going to be a moment next week that you are going to be able to ask me questions in a special class that students are going to have. Okay? So I'll be back tomorrow at 6:30 p.m. I hope to see you here tomorrow. Bye, everyone. Good night. Now it's good night. Bye-bye, everyone.